pessoal. Esta semana que a gente tem a entrada de Marte em Escorpião e a gente tem um eclipse sendo preparado, na verdade ela já começou bastante tumultuada. Espero que isso não seja um mau presságio dos tempos que nós estamos a enfrentar pela frente. O que acaba acontecendo por aqui houveram muitas tempestades, falta de eletricidade, falta de internet. Isso acabou prejudicando muito tanto a gravação quanto a edição do vídeo. Porém, devido à necessidade da gente disponibilizá-lo, né, de acordo com a data que ele se refere, então eu acabei montando um Frankenstein aqui, que eu acredito que no final acabou ficando razoável, mas eu peço desculpas desde já pelo fato de não ter conseguido fazer aquela edição tão caprichada quanto vocês merecem ou quanto eu gostaria de fazer. Fica aqui talvez a primeira lição. Vontade nem sempre é tudo e a gente precisa aprender a se adaptar às circunstâncias e fazer o que nós podemos fazer de melhor de acordo com aquilo que elas nos permitem. Vamos lá então. Não se fala em outra coisa a não ser nessa guerra do Oriente Médio, como se o Oriente Médio nunca tivesse estado em guerra. Na verdade, a humanidade, o tempo todo, ela está sempre em guerra. A gente está tendo guerras maiores ou guerras menores, mas esse planeta realmente, ele não conhece a paz. Parece que esse planeta, ele vem exatamente para aprender através da morte, através do sofrimento, através da dor, através da perda, através do desamor. Enquanto a gente não aprender a superar tudo isso, o que acaba acontecendo então é que nós ficaremos talvez eternamente presos a este plano, até que algum dia, de uma certa maneira, possa haver algum tipo de redenção. É fundamental que a gente compreenda isso, faz parte da nossa estrutura como humanidade. O quarto sistema evolutivo é um sistema regido por Marte, que é o deus da guerra. Quando a gente fala em raça ariana, a qual nós pertencemos, a gente poderia associar o nome dessa raça também ao significado de Ares, que é o deus da guerra. Ou seja, nós estamos o tempo todo competindo, o tempo todo destruindo, o tempo todo vivendo em função do poder. E dessa maneira, nós vamos morrendo e renascendo como humanidade, já que a gente vai destruindo tudo e depois dos vestígios daquilo que resta, das destruições, das civilizações, acabam nascendo novas civilizações que, com o passar do tempo, vão recorrer a guerras e vão acabar se destruindo novamente. Infelizmente, essa é a realidade do nosso sistema evolutivo. A gente goste disso ou não, nós estamos atados, de uma certa maneira, nessa corrente de ódio. Por isso que acabam aparecendo os avatares falando de amor, falando de perdão, falando de compaixão, falando de compreensão. Porque, na verdade, esses acabam sendo os únicos fatores, ou os únicos valores, as únicas práticas que realmente nos libertariam desse destino. Agora, nesse dia 14, ocorrerá o primeiro eclipse do eixo Libra-Áries, que de uma certa maneira vai ter um impacto muito grande sobre a nossa vida pessoal e sobre a nossa vida planetária. Já que a questão Libra-Áries ou Vênus e Marte, ela diz exatamente a respeito do amor universal e do amor egoístico. O pensar no outro e o pensar em si. Entre tantas outras coisas. E aí nós teremos então um convite a fazer uma reflexão a esse respeito pelos próximos um ano e um pouquinho que nós teremos pela frente. Cabe salientar que esse eclipse então ele vai ter início por volta das 11 da manhã, mais ou menos, lá na América do Norte, e vai chegar aqui no Brasil por volta das 3 da tarde, ou seja, né, aquela sombra vai caminhando lentamente, e aqui então ele vai ficar acontecendo até umas 6 da tarde mais ou menos, ou seja, até o anoitecer.
O que acaba sendo interessante a gente entender primeiro? O que é o eclipse? O eclipse, então, é quando a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol. Se a gente for fazer uma analogia dizendo assim que o Sol ele representa a espiritualidade e que a Lua representa a nossa alma, o que nós teremos? Num determinado momento nós perdemos a conexão espiritual e o que nós acabamos vendo é a sombra da nossa alma, aquele lado que a gente se recusa a ver, que acaba surgindo, que acaba aflorando de uma determinada maneira nesse momento, para que a gente tenha oportunidade de entrar em contato com ele e fazer uma revisão de planos, fazer uma revisão de rumo, de rota, fazer uma revisão de vida. Ele acaba sendo associado muitas vezes a catástrofes. Por quê? Porque a gente nunca sabe o que essa sombra ela vai trazer a ser trabalhado, já que isso vai depender muito dos aspectos que envolvem esse eclipse como um todo. O que é interessante, então, também a gente perceber, né? Então, esse eclipse ele vai ter uma sombra que começa na América do Norte, depois ela desce, vai chegar até a América do Sul. E costuma-se dizer, então, que onde a sombra do eclipse acontece, sim, as coisas elas vão ter um potencial muito maior do que nos demais locais do planeta onde isso não acontece. O último eclipse solar que nós tivemos, a sombra passava lá pelo Oriente Médio, e a gente percebe, né, quanto que as coisas no Oriente Médio, na Ucrânia e etc., por onde aquela sombra acabou passando, acabou ativando realmente talvez o que houvesse de pior naquele local planetário. Né? Sem contar a questão das tempestades, a questão dos terremotos, como a gente teve na Turquia, e outras coisas acontecendo desse tipo também, associadas às questões da natureza. Por quê? Porque nós temos então um Plutão em Capricórnio, Capricórnio é um signo de terra, nós temos Urano em Touro, que é outro signo de terra, ou seja, os abalos sísmicos eles acabam sendo inevitáveis. E nós temos Netuno no signo de Peixes, o que acaba trazendo para nós essas chuvas desmedidas e coisas assim. Mas se a gente está falando isso em termos geográficos, ou em termos geológicos, melhor dito, o que acaba acontecendo então é que em termos humanos, isso acaba fazendo a mesma coisa. São as nossas estruturas, são os nossos valores, talvez, os nossos pontos onde nós buscamos segurança, que estão sendo sacudidos e que estão sendo abalados. E com isso, a nossa fé, de uma certa maneira também, acaba sendo bastante atingida. E nós nos vemos perdidos, a nossa mente fica nublada, nossa mente fica enevoada, e nós não conseguimos ver qual o caminho, qual a saída para todas essas questões. E é interessante a gente lembrar que esses aspectos entre Plutão, Urano e Netuno, eles vão continuar acontecendo pelo menos nos próximos 7 anos. Ou seja, existe um grande período de transformações que deverá ocorrer, que implicam muitas vezes em questões associadas ao planeta, através dos desastres ambientais e coisas desse tipo, como também a catástrofes, entre aspas, dentro de cada um de nós, onde nós seremos obrigados a construir novas bases, nós seremos obrigados a construir novos valores, onde nós somos obrigados a rever a nossa fé e talvez até mesmo construir uma nova fé. E o que é interessante então, conforme a gente acabou de dizer, essa sombra passando principalmente pelas Américas, ela vai fazer com que essas questões elas sejam bastante afloradas aqui no nosso continente. Tanto isso pode acontecer via catástrofes naturais, como a gente já percebe de uma certa maneira que isso está acontecendo, a questão do El Niño e etc., como também ela pode acontecer por questões emocionais, por questões ligadas a poder, a crenças e coisas desse tipo, que nos farão, de uma certa maneira, rever as coisas, nos farão, de uma certa maneira, pensar de um modo diferente a respeito de tudo isso, para que a gente, de repente,
consiga encontrar uma saída que normalmente a gente não veria. E todas as vezes que a gente vai procurar essa saída, todas as vezes que a gente vai procurar esse novo, a gente se conecta com a nossa mente criativa, e cada vez que a gente se conecta com a nossa mente criativa, a gente acaba dando um salto. Quando a gente olha o mapa desse eclipse, e a gente percebe então que aqui no Brasil ele vai ter o ascendente em peixes, isso daqui acaba sendo algo super interessante, já que o ascendente no mapa, ele representa o nosso desafio. E qual seria o nosso desafio? Peixes, a compaixão, o perdão, a compreensão, a empatia, a solidariedade e coisas desse tipo. Por outro lado, o que acaba acontecendo? Nós temos um Saturno retrógrado na casa 12 e nós temos um Netuno retrógrado na casa 1. Saturno retrógrado na casa 12 significa vocês tiveram tempo suficiente para resgatar esse karma, porém agora vocês precisam compreender que esse tempo já acabou e chegou o momento então em que essa nova consciência, em que esse novo aprendizado, ele acabe se realizando. Vocês queiram ou vocês não queiram. Saturno na 12 retrógrado sempre vai falar de um tipo de sacrifício que precisa acontecer a fim de que um determinado karma pendente ele seja resgatado. Netuno retrógrado na casa 1 não é muito diferente. Ele está nos dizendo assim: você deixou de cumprir o seu compromisso espiritual com você mesmo. Você se iludiu, você se enganou, você iludiu, mentiu, enganou. E agora chegou o momento em que você não pode se enganar mais. Agora chegou o momento em que você precisa entrar em contato com seu eu verdadeiro. Então, o que acaba acontecendo é que esse contato muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, ele vai se dar pela desilusão. Poxa, aquilo que eu acreditei do lado de fora, aquela pessoa, aquele conceito, aquela religião, aquele ideal, ele acaba se mostrando verdadeiramente como ele é. E a gente, em função daquilo, a gente fica talvez surpreso, estarrecido, assustado. A gente nunca sabe como que vai ser a questão de cada um. E a gente seja obrigado a se revisar. Eu sou obrigado a encontrar a voz interior dentro de mim, Saturno retrógrado em peixes. Eu sou obrigado a reencontrar a luz dentro de mim. Eu sou obrigado a me conectar comigo mesmo. É isso que esse eclipse está nos pedindo. Quando a gente fala assim, o nó do sul em Libra na casa 8 e o nó do norte em Áries na casa 2, a gente acaba tendo então outras explicações ou complementos em relação a tudo isso. O que é a casa 8? A casa 8 é uma casa de inconsciente, é uma casa regida por Escorpião, onde eu vivo muitas vezes em função dos valores dos outros e pelo fato de eu saber que aqueles valores eles não me pertencem, embora eu lute para conquistá-los, o que acaba acontecendo então é que eu sempre tenho medo que aquilo me seja tirado. E que por conta disso, então, eu vou manipular, eu vou seduzir, eu vou fazer de tudo para ter aquilo que na verdade eu sei que não é meu, ou que já terminou o tempo de ser, porque para mim, talvez, aquilo significa uma questão de vida ou morte, significa uma questão de sobrevivência ou coisas assim. E quando a gente fala em Libra, muitas vezes, entre outras coisas, a gente pode dizer que são valores relacionados a como o mundo me vê, como eu gostaria de ser visto pelo mundo, né? Onde eu fujo de mim mesmo para ser aquilo que eu gostaria que os outros vissem em mim. E, na verdade, está dizendo, olha, agora chegou o momento em que isso daqui já não vai servir para mais nada. É momento de você se conectar com você mesmo, é momento de você descobrir quem você verdadeiramente é. É momento de você se conectar com seus verdadeiros valores, nó do norte na casa 2, e a partir dessa conexão com seus verdadeiros valores, você comece a construir um novo momento, você comece a construir uma nova etapa na sua vida, já que Áries acaba indicando isso.
O que é interessante a gente perceber é que a gente tem um Mercúrio em conjunção com o nó do Sul, e Mercúrio, então, representa a comunicação. O que acaba acontecendo, então, muito cuidado com essa comunicação, que ela pode estar sendo usada para manipular, já que ela está tensa com Plutão. E Plutão em Capricórnio representa o poder, representa coisas nesse sentido. O que acaba acontecendo, então, como esse nó do Sul ele está em Libra, e a gente vai falar, então, a respeito da sombra que vai surgir no momento do eclipse, a gente pode, então, muito bem estar se referindo à sombra da justiça, ou seja, as autoridades arbitrárias, as ditaduras, os autoritarismos, tudo que está relacionado a isso de uma certa maneira, sendo descoberto, sendo destampado. Aquelas tramas de bastidores e coisas assim. Ou seja, talvez muito daquilo que a gente saiba, mas prefere não saber, que a gente intua, mas prefira não ver, de uma certa maneira acabe vindo à tona, ligado a essas questões que a gente está comentando, e nos obrigue a uma profunda mudança de rumo, a uma profunda reflexão, talvez como indivíduos, como país, como nação. É claro que as coisas elas não aparecem apenas na hora do eclipse, a gente já deve estar percebendo algumas coisas sendo desenhadas a partir desse momento, principalmente em relação ao continente americano, conforme a gente já falou. A gente vai ter, então, o momento do eclipse como sendo o pontapé inicial em alguma coisa nesse sentido, que vai acabar demorando algo em torno de 6 meses para acontecer verdadeiramente. Ou seja, né, vai até praticamente a entrada do ano novo astrológico de 2024, que tende a ser um ano assim bastante forte, tende a ser um ano bastante intenso em termos da história da humanidade, já que ele traz aí aspectos de superação e desafios bastante grandes a serem superados. E o que existe de importante em tudo isso, a gente entender que isso não são previsões, vai acontecer dessa maneira ou daquela. Essas coisas elas podem acontecer do lado de fora, elas podem acontecer do lado de dentro. De uma certa maneira, elas vão se realizar, mas isso tudo vai depender muito da sensibilidade de cada um. Se eu me nego a ver as coisas de uma outra maneira, se eu me nego a transformar, eu me nego a ter mais paciência, mais empatia, mais compreensão, talvez eu tenha que viver essa lição, eu tenha que aprender isso do modo mais difícil. Ao passo que se a gente, então, compreende qual que é o desafio que nos está sendo acenado, aí sim nós temos a oportunidade de adquirir um grande conhecimento em função de tudo isso e nós temos a oportunidade de crescer. Esse que é o verdadeiro sentido das previsões, esse que é o verdadeiro sentido das profecias. Fazer com que a gente cresça, não com que a gente fique assustado, que a gente fique apavorado, porque todas as vezes que a gente fica assustado, que a gente fica apavorado, a gente vai apertar aquele botãozinho da nossa formação, onde a gente acaba correndo sempre para o lugar onde a gente não deveria ter corrido. E aí então ficamos presos dentro de uma mesma lição. Por isso que a humanidade ela vai ficando presa em lições cíclicas, a grande maioria delas associadas à guerra, associadas a poder, associadas a questões de autoridade, essa polaridade do bem e do mal, essa polaridade do eu e do outro, o tempo todo nos sendo acenada como alguma coisa que precisa ser superada, como alguma coisa que precisa ser assimilada, como uma lição que precisa ser apreendida pela nossa alma. Caso contrário, estamos fadados a ficar sempre repetindo as mesmas lições e o universo não tem pressa nenhuma. Por isso, então, nós vivemos envoltos em guerras desde que o mundo é mundo, porque realmente está muito difícil para a gente largar das nossas questões egóicas, largar das nossas necessidades de segurança. Por quê? Porque tudo está focado do lado de fora. A partir do momento, então, que a gente começar a focar as coisas do lado de dentro,
o encontro com o meu eu verdadeiro, com o meu eu espiritual, a gente passa então a ter uma grande transformação, que seria o sentido elevado desse nodo. Quando a gente vai dizer assim, nó do norte em Áries, a gente está dizendo que é um encontro comigo mesmo. Quem eu verdadeiramente sou. Finalmente eu estou tendo a oportunidade de saber quem eu sou. Eu deixo de ser aquilo que os outros gostariam que eu fosse, eu deixo de me preocupar com tudo isso para ser quem eu verdadeiramente sou. Não meu eu personalístico, conforme a gente vem dizendo exaustivamente aqui nos nossos vídeos, mas o meu eu verdadeiro, o meu eu espiritual, que acaba representando sim um novo estado de consciência, o início de uma nova era a ser vivida individualmente. Júpiter retrógrado com Urano retrógrado em Touro estão nos levando a uma profunda revisão de valores, que talvez aconteça por questões externas como por questões internas, a gente volta a dizer. Talvez dificuldades financeiras, dificuldades materiais, elas acabam fazendo com que a gente seja obrigado a pensar: será que isso é importante para mim? Eu preciso realmente disso? Para que eu estou carregando alguma coisa que na verdade só significa sobrepeso para mim, não me leva para lugar nenhum? Qual é o sentimento que me prende a tudo isso? Em termos de Brasil e América Latina, esse eclipse aponta no geral para mudanças profundas nas relações, parcerias de todos os tipos e amizades. Muita coisa escondida deve aparecer e muitas surpresas nos farão, talvez, recalcular os nossos rumos. Se para uma rota de colisão ou uma rota de destaque perante o mundo. Mas para isso é necessário que haja uma grande maturidade e união dos povos, deixando de lado as suas diferenças ideológicas em função do todo. Nesse caso, estaremos cumprindo o nosso desafio de peixes e despontaremos perante o mundo, cumprindo assim o nosso verdadeiro papel espiritual. Porém, como Marte e Mercúrio se encontram tensos com Plutão em Capricórnio, na casa 11, se as relações, tratados e acordos entre esses países, tanto entre si quanto com o restante do planeta, estiverem pautadas no desejo de qualquer tipo de domínio, imposição doutrinária, religiosa ou ideológica, bem como autoritarismo e vingança, certamente dias muito difíceis nos aguardarão. Fica aqui então mais um tema para a gente pensar. Espero que tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.